Olá, esta é a quarta aula de Fundamentos Matemáticos da Física B e nesta aula nós iremos tratar de um outro teorema integral, dessa vez considerado no plano, de modo a poder obter o operador diferencial chamado rotacional. Então, o teorema de Stokes no plano, que é exatamente esse teorema que nós queremos desenvolver, ele diz o seguinte, que se nós temos uma determinada curva C, contínua por partes, simples, fechada no plano, que limita uma região R, que seria a região que está aqui. Então, essa é a curva C. E se M e N são funções contínuas, com derivadas parciais contínuas ao longo de C e em R, então vale esta relação que aqui está. Existe uma maneira mais interessante de se escrever essa relação se nós percebemos que nós poderíamos escrever uma função vetorial U com uma componente UXI mais o YJ, em que o X é igual ao N e o Y é igual ao M. Se nós fizermos essa escolha que aqui está, esta primeira integral passa a poder ser escrita como uma integral de linha na curva fechada C de U escalar dr. E a outra integral, que é a integral sobre a área aberta, R, ela passa a poder ser escrita como dy dx menos dux dy sobre a área aberta A. Então é mais interessante, nós vamos ver isso em seguida, é mais interessante conseguir escrever o teorema dessa forma, pela forma como ele vai ser demonstrado. Então, nós temos, em princípio, um campo vetorial. Este campo vetorial cruza a região R de várias maneiras. Ele tem projeções ao longo da curva C e com a integral de linha aqui especificada, nós queremos exatamente calcular a circulação desse campo U em torno da curva C. E o teorema está dizendo que calcular essa circulação é a mesma coisa que calcular o valor dessa expressão no interior da região delimitada pela curva C. Esse teorema ele é muito mais geral do que ele pode parecer, porque dada essa curva C, ele pode estar indicando uma área R, mas ele poderia também estar falando sobre toda essa superfície aqui embaixo, que também estaria sendo delimitada pela mesma curva R. Então, qualquer superfície que esteja delimitada pela curva R pode servir como sendo, pela curva C, pode servir como sendo a região R que está sendo identificada aqui. Então, é um teorema bastante geral. Ele tem uma característica ainda mais impressionante, porque veja só, nesse teorema, nós não fazemos ideia de quem seja o campo vetorial U, ele tem que ser genérico, evidentemente, assim como não fazemos a menor ideia de como é a curva C, porque tem que ser geral também. Então, o cálculo dessa integral que aqui está é um cálculo que vai ter que ser realizado para mostrar a identidade
sem que nós possamos fazer qualquer particularização sobre a função U, sobre a curva C e, evidentemente, por conseguinte, sobre a região R. Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa estratégia de demonstração? A nossa estratégia de demonstração é, já que nós temos um campo U totalmente desconhecido e uma região sigma, que está escrita aqui agora como sigma, né? Era R, passou a ser sigma nesse outro desenho. Ou o seu contorno, que passou a ser escrito aqui como D sigma, mas eu vou continuar mantendo aqui esses nomes também. Como nós não conhecemos nada disso, e aí fica impossível manipular essas relações, nós vamos ter que adotar algum tipo de estratégia que possa nos levar desse desconhecimento ao conhecimento do campo, de alguma forma, e também ao conhecimento da curva. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos pensar primeiramente na possibilidade de fazer isso com a curva. E aqui a estratégia é essa que está representada nessa segunda imagem aqui. E ela diz o seguinte, veja, se nós pegarmos o nosso interior R e subdividirmos em pequenos quadradinhos, o que vai acontecer quando nós fizermos a circulação em cada um dos quadradinhos? Veja que eu conheço essas curvas como quadrados, né? Mas veja, quando eu faço a circulação aqui dentro, eu tenho algo assim, eu tenho algo assim, eu tenho algo assim e algo assim. Agora notem o interessante disso daqui. Nessa região aqui, se eu estou deste lado, eu desço. Mas se eu estou desse outro lado aqui, eu subo com o mesmo campo, porque eu estou passando pelos mesmos pontos, o campo vetorial depende só dos pontos, então é o mesmo campo, só que num eu desço, no outro eu subo, então eu inverto o sinal do DR. Como o campo é o mesmo e eu inverto o sinal do DR, isso daqui fica desse tipo, um subindo, o outro descendo, que é igual a zero. Então, todas as regiões, isso acontece também aqui, isso acontece também aqui e acontece também aqui. Então, todas as regiões intermediárias se cancelam. Mas quando eu chego na fronteira, onde não tem mais regiões, não há com quem cancelar. E aí o resultado, evidentemente, é que a circuitação em cada uma desses quadradinhos, quando somada, equivale à circuitação em toda a estrutura. Então, aplicando esse raciocínio a essa geometria, o que vai acontecer é que tudo isso aqui está se cancelando, mas quando chega aqui, esses daqui não são cancelados. Então, quando eu o somar, eu vou obter a circulação em torno da curva completa. Então, o que eu estou dizendo aqui, no final das contas, é que a integral tomada ao longo de toda a curva C, que é o d sigma, da função U escalar dr, dr é tangente, ela pode ser escrita como sendo a soma, mas num limite de n tendendo para infinito, de j igual a 1 até n, e exatamente de uma integral, de integrais, né? Vou colocar aqui cj, que agora são as integrais sobre esses quadrados, do U escalar dr. Por que se está fazendo aqui o limite? O limite está sendo feito para que cada quadrado desse se transforme em infinitesimal.
porque vejam que se eles forem infinitos, haverá imprecisões na fronteira. Mas, quando se torna infinitesimal, evidentemente que todos eles são representados de forma exata por pequenos quadrados. Essa passagem é crucial na medida em que ela me permite fazer agora uma análise sobre uma geometria que agora eu conheço. Eu não conheço essa, porque é uma coisa desse tipo aqui, e é geral, totalmente geral. Mas eu conheço cada uma dessas aqui, que é justamente o que está representado aqui embaixo. Bom, então eu já resolvi o problema do desconhecimento da curva. Agora eu preciso saber como é que o campo se comporta. Vejam que em cada quadradinho desse aqui, o campo está sendo dado por várias possibilidades. O campo é genérico, então pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. E eu não faço a menor ideia de como ele esteja distribuído, porque, na verdade, ele tem que ser considerado como algo genérico na demonstração. Então, o que eu faço para resolver o problema agora do campo? Eu pego um ponto no interior do meu quadrado, vou chamar esse ponto aqui de P0, que é igual a P de x0, y0 e z0. E eu faço já pensando que isso daqui tem comprimento infinitesimal, porque essa é a soma que está sendo feita aqui, não é isso? Infinitesimal por causa do n tendendo para infinito. Eu faço o seguinte, eu expando a função u em torno do ponto P, porque é o u em cada um desses pontos aqui, que aqui no caso está até escrito como C, mas eu penso num u, aqui. Eu expando em cada um desses pontos aqui, em torno do centro. Então isso aqui passa a ser escrito como sendo u de P0, que é uma constante, que é o valor do u aqui, seja lá qual for, ele tem um valor determinado, mais du dx em P0, x menos x0, mais du dy em P0, y menos y0. Mais termos que seriam de ordem quadrática. Termos de ordem quadrática. Esses termos, como nós temos elementos infinitesimais, Δx e ΔY, esses termos não vão contribuir. Então, vejam o que aconteceu. Esses termos aqui, que eu vou agora colocar em parênteses, são constantes, porque são as variações do campo vetorial U no P0. Então, eles são coisas constantes. O campo é um campo só, você tira a derivada dele com relação a x, e calculado no ponto P0 é um valor específico. Então, nós também reduzimos o campo U a um campo conhecido e linear, porque esse campo agora ele depende de x menos x0 e y menos y0. Agora, ele depende como? É como se eu estivesse tomando um plano aqui. Ele depende como? Ele vai depender, evidentemente, do valor dessas duas derivadas no ponto P0 considerado. E cada quadradinho que está aqui tem, evidentemente, um P0 específico que vai permitir um cálculo diferente do valor do campo. Então, eu consegui, com essa estratégia, passar de um campo totalmente desconhecido para um campo em que eu conheço, a menos do valor dessas constantes, mas isso não importa, eu conheço o comportamento dele, que é um comportamento linear
nas duas variáveis. Então, o que eu vou fazer agora, na próxima página, é incluir esta expressão em que eu conheço o comportamento do campo, nesta expressão em que eu conheço o comportamento da região e fazer as contas. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, a minha integral, especificamente, lembrando que ela é integral agora em CJ, qualquer que seja o J, pouco importa, ela é o cálculo do U de P0 mais du dx em P0, vou escrever assim para ficar mais fácil, x menos x0 mais du dy, y menos y0, ordens quadráticas que eu não vou incluir, escalar dr. Então, lembrando que CJ é uma região quadrada que tem dimensões ΔX e dimensões ΔY. Este ponto aqui seria o ponto P0. Então, esse agora é o problema que nós ficamos por calcular. Vejam, a primeira integral que nós obtemos é a integral que tem associado a esse produto escalar aqui. Vejam, essa integral ela pode ser escrita como sendo U de P0 escalar dr, integral fechada em CJ. Mas este valor aqui é constante, então ele pode ser colocado para fora da integral. Então, quando eu coloco para fora da integral, eu fico com o U de P0 escalar a integral fechada de dr. Ora, a integral fechada de dr é zero. Claro, eu simplesmente saio desse ponto aqui e vou somando os vetores até voltar nesse ponto aqui. Os vetores posição. Então, na verdade, eu simplesmente volto ao lugar que eu estava, somei esses 4 vetores e o resultado tem que ser zero. Então, nós já sabemos de antemão que este termo não irá contribuir. Com isso, na verdade, eu consigo eliminar outros termos também, porque veja, esse valor aqui é constante. Esse valor é constante. Então, o produto desse valor com esse valor será constante também. E a ele se aplicará o mesmo raciocínio que foi feito nesse caso aqui. E ele também irá gerar um resultado nulo. Então, eu tenho a possibilidade de desconsiderar esses dois casos aqui. E aí me sobram 4 possibilidades que eu vou explicitar aqui embaixo. A primeira possibilidade de integral é a integral em CJ, em que eu faço o produto escalar deste termo, multiplicado por x, evidentemente, com este termo que está aqui. Ora, quando eu pegar a componente x, eu vou ter dux dx vezes x, esse x que está aqui, vezes dx. Porque eu peguei a componente x do u, eu tenho que selecionar a componente x. Aqui já não é produto escalar mais, é só um produto normal. Mais a integral em CJ. Quando eu pegar agora a componente y do u, continua sendo com relação a dx, ó, vejam aqui, continua sendo multiplicada por x, mas agora é integral em dy, porque eu peguei a componente y e a componente y de u vai selecionar a componente y de dr. Mais a integral em CJ de
tomando agora este termo aqui, du x dy no ponto central, multiplicado por y dx. Porque essa componente está sendo, essa derivada, esse elemento está sendo selecionado pela componente x do u. E a última é cj dy no ponto zero, que é esse termo que está aqui, multiplicado por y dy. Pronto, esses são os 4 resultados que precisam ainda ser calculados. Mas vejam, eu posso voltar a lembrar que este termo aqui e todos os outros nas outras integrais são constantes. Então, no final das contas, esta integral aqui, ela se reduz a calcular uma integral na curva fechada CJ de x dx. Vejam, esse valor claramente vai dar um resultado nulo, porque quando eu estiver vindo nessa direção, que está, eu vou obter um x ao quadrado sobre 2 entre esses dois pontos aqui. Então vai ficar, se aqui é x0 e aqui é x1, vai ficar x1 ao quadrado sobre 2 menos x0 ao quadrado sobre 2. Quando eu estiver aqui, não contribui, porque eu estou fazendo integral só em x, e aí agora eu venho por esse canto aqui. Só que agora eu estou integrando de x, que antes eu tinha integrado de x0 até x1, estou integrando agora de x1 até x0. Então o resultado vai dar simplesmente x0 ao quadrado sobre 2 menos x1 ao quadrado sobre 2. E a soma desses dois valores é zero. Então, esta integral, depois que calculada, não contribui. E um raciocínio similar, feito sobre essa outra integral aqui, que gera um termo similar, também vai implicar em resultado nulo. As outras duas integrais podem ser calculadas da seguinte maneira. Eu tenho agora um resultado que é, eu posso pôr para fora, né, dy dx, calculado em zero, e eu faço a integral de linha em torno do cj, x dy. E eu tenho uma dx dy, que é esse que está aqui, calculado em zero, vezes a integral de linha em cj de y dx. Bom, isso pode ser calculado, é relativamente simples. Eu estou fazendo dy, então, voltando aqui, dy está sendo dado nesses dois pontos. No primeiro dy, eu estou calculando em x1. No segundo dy, eu estou calculando em x0. Então, essa integral fica simplesmente dy dx. Então, eu fico com x1 delta y menos, porque eu estou descendo agora, então delta y muda de sinal, x0 delta y também. Então, este termo que está sendo calculado fica desse jeito e o outro vai ficar parecido, a menos de um sinal. Dx dy. E aí eu fico agora com o y aqui, 0, menos o y1 delta x, como vocês podem verificar, pausando um pouco o vídeo e olhando o resultado. Ora, esses dois resultados juntos, eles vão me gerar a seguinte situação.
dy dx. Eu ponho em evidência aqui o delta y, vai ficar delta x, delta y, porque vai ficar delta y em evidência aqui, x1 menos x0, que é delta x. E aqui, por conta do sinal negativo, vai ficar menos d o x dy delta x delta y também. Então vejam só o que foi encontrado. Nós podemos aqui continuar. Nós encontramos a seguinte situação, que aquela pequena integral tomada no CJ de u escalar dr, ela era igual, quando se toma o limite com n tendendo para infinito, a integral, perdão, o cálculo do dy dx menos dy dy, vou colocar assim, delta x, delta y. Vamos voltar para ver? Ó, exatamente o que foi obtido aqui, ó. Né? Colocando delta x, delta y em evidência, dá dy dx menos dx dy, delta x, delta y. dy dx menos dx dy, delta x, delta y. Ora, esse resultado aqui, numa situação infinitesimal, quando nós fizermos o somatório de j igual a 1 até n, pensando no limite de n tendendo para infinito, então isso aqui vai ficar cj, o escalar dr, vai ficar um somatório deste elemento para valores infinitesimais de dx dy, que é nada mais nada menos que a integral dupla numa área aberta desse valor que aqui está. Tomado em torno no interior da região R. Então, mas isso só vale, evidentemente, se está sendo tomado no limite de n tendendo para infinito. Mas isso prova exatamente o teorema, porque este limite que aqui está, nada mais é que a integral de linha do u escalar dr em torno da curva completa C. Então, esse resultado que aqui está, ele funciona justamente como demonstração do teorema. Esta expressão que aqui está, ela pode ser generalizada. Então eu poderia dizer o seguinte, como isso daqui é uma superfície aberta A, vetorial, que é igual a um K dx dy, porque a gente lembra que a superfície ela é perpendicular ao plano em que ela é definida, eu poderia chamar isso aqui de uma componente K de algum vetor, porque aí eu faria o produto escalar e obteria o resultado. Então eu vou chamar uma determinada grandeza chamada rotacional, de tal maneira que a sua componente componente Z, melhor ainda, ela vai ser dada exatamente por aquela expressão, dy dx menos dux dy, aqui está. De modo geral, eu defino o rotacional em 3 dimensões, então sem a componente, como sendo d dz
de U. Eu estou querendo a componente x, né? Então d dy de uz menos d dz de uy na direção i mais d agora eu quero dz dx menos d uz dx em direção j mais d dx de uy menos d x dy k. De tal maneira que a componente z seja exatamente essa aqui. Então, nós fizemos uma demonstração no plano, evidentemente, mas numa demonstração mais geral, o que se teria? Se teria uma curva desse tipo aqui. Essa curva teria, na verdade, uma projeção no plano XY, uma projeção no plano YXZ e uma projeção lá atrás, que eu não vou desenhar toda, no plano YZ. O que nós poderíamos fazer para fazer uma demonstração mais simples seria girar essa superfície, colocar essa superfície no plano X', Y', então girar essa superfície, fazer essa superfície ficar assim, fazer a demonstração do teorema aqui e depois rodar de volta. E se isso for feito com a devida calma, o resultado que vai dar exatamente o resultado que aqui está. Então, de certa maneira, nós demonstramos o teorema de Stokes para um caso mais genérico, que é o caso em 3 dimensões, que diz o seguinte, que a circulação do vetor U ao longo da curva C, ele é igual à integral de superfície aberta, então a área, do rotacional, agora em 3 dimensões, do U escalar dA. Esse, então, é o chamado teorema de Stokes. Agora já não é mais definido no plano, mas é definido no espaço de 3 dimensões. Então, esse é um teorema bastante importante. Nós vamos voltar a isso para aplicações. E ele foi obtido, então, a partir de uma derivação feita originariamente para o plano. Na próxima aula, nós vamos continuar falando dos teoremas integrais, mas agora nós vamos falar de tal maneira a obter um teorema que introduz o operador diferencial chamado divergente. Obrigado pela audiência.